Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8, Neemias, capítulo 8, a partir do verso 8. Ok? Vou orar antes para a gente já prosseguir. Senhor, em nome de Jesus, como faço todas as vezes, Pai, que o Senhor me dá a oportunidade de estar no altar, eu agradeço, Pai querido. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu perdão, que a tua misericórdia seja sobre a minha vida e que eu seja instrumento do teu Santo Espírito, Pai. Que a tua palavra ela não volte vazia sem que se cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. E que possamos sim, Senhor, através da tua palavra, ter a nossa fé crescida, acrescentada, em nome de Jesus. Amém? Então já está ali no telão, Neemias, capítulo 8, verso 8. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Para não perder muito tempo. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, ou seja, governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Verso 10. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, aqui é conhecido, né, a maioria, a história de Neemias. Neemias era um copeiro que recebeu uma mensagem sobre os muros de Jerusalém, que estavam todos derribados. Neemias ali, ele jejuou, ele orou a Deus, e quando ele chegou até o rei que ele servia, o rei percebeu que ele estava diferente, e ali ele relatou ao rei o que estava acontecendo com o povo dele, o povo de Israel. E o rei abençoou Neemias para que fosse até lá para fazer a reconstrução do muro. E Neemias, ele foi, ele teve muitos contratempos, ele teve muitos impedimentos, muitos levantes do adversário. Por exemplo, né, Tobias e Sabalate se colocaram ali para querer desanimar Neemias, dizendo que a obra que ele ia fazer, até as raposinhas ia bater e ia derrubar o muro, né? Tentaram armar ciladas para Neemias, fazer com que ele fosse fazer algo que não era a função dele fazer, que era estar indo no templo, né? E Neemias não caiu nisso. Depois mandaram o recado para Neemias enquanto ele trabalhava, na parte que ele diz, né, estou fazendo uma grande obra. Enfim, quando chega aqui no capítulo 8, o povo, Esdras vai ler a lei, né, para o povo. Você vai ver aqui no verso de número 1, que vai falar: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E aí eu comecei no verso 8, onde Esdras começa a ler o livro, né, ler as palavras de Deus para o povo. E o povo ali ficou tão contristado, tão arrependido, que eles começaram a chorar. E aí no verso 10 ele fala para eles, né, que eles deviam ir comer, beber, né, enviar para quem não tinha, que aquele dia era consagrado ao Senhor, e porque a alegria do Senhor é a vossa força. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre a alegria do Senhor ser a nossa força, tá? Porque muitas vezes a gente fala, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, mas a gente não se aprofunda nisso. E ontem aqui, ouvindo a palavra do pastor, quando o pastor conversou comigo, ardeu no meu coração falar sobre isso. A alegria é sempre uma força, porém as alegrias que não vêm de Deus podem
terminar em tristeza. Por quê? As alegrias que vêm de Deus podem terminar em tristeza. Porque a alegria da bebida, a alegria das drogas, a alegria das baladas, alegrias que interferem na vida de outras pessoas, são alegrias que não são de Deus. E elas terminam em tristeza. A pessoa que bebe, ali ela bebeu, dançou, pulou, virou no avesso, pega um carro, mata alguém, termina em tristeza. Tanto para ela, como para aqueles no qual elas feriram. Né? Bebe, trai o marido, trai a esposa, termina em tristeza. Droga, usa droga, fica loucão. É o momento, quando vai ver, está endividado, fez coisas que não podia ser feita, corre risco. Então, as alegrias que não vêm de Deus, elas podem terminar em tristeza. Tá? Porque isso que às vezes a gente fala, a alegria do Senhor é minha força, mas o coração está triste. A gente tem uma tristeza, uma alegria só por fora. Provérbios 14, 13 diz assim, ó, até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Ou seja, tem pessoas que estão rindo, mas o coração dela está com dor, está triste. Quantas pessoas que tiram a vida e a gente fala, nossa, mas como aquela pessoa era tão alegre, tão animada, onde ela ia, todo mundo ficava feliz, mas era só fora, era um riso fora, porque o coração dela estava com dor. E o fim da alegria é tristeza. Provérbios 14, 13 fala isso. Somente a alegria do Senhor é a nossa força. Aí eu digo para você, no que consiste essa alegria que vem de Deus? Consistir é a mesma coisa que composto. Esses dias eu preguei aqui, eu trabalho com produto de beleza e geralmente a gente sabe que hoje em dia todo mundo quer produto para fazer milagre. Então, quando vai comprar, no que consiste, do que é composto esse produto? E aqui eu pergunto, no que consiste, do que é composto essa alegria do Senhor que é a nossa força? Primeira coisa, ela consiste na alegria de ser. Eu e você, independente da situação, nós temos que ter a alegria do Senhor, porque nós somos, por nós sermos filhos de Deus, já é motivo para nós termos alegria. Você que está aí assistindo, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem motivo para ter alegria, para ter a força do Senhor, por ser filho de Deus. João 1,12 diz assim, ó, mas todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Primeira coisa que consiste a alegria do Senhor, que é a nossa força, de nós sermos filhos de Deus. Independente da luta, independente do momento, tenha essa alegria no seu coração, de ser filho de Deus. Segunda coisa que consiste em ser nessa alegria, sermos salvos. Salmo 51:12, o salmista diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Pastor Jonathan até cantou aqui o hino que fala de Davi, né? Olha que maravilha. O que consiste a força do Senhor na nossa vida? Primeiro, de nós sermos filhos de Deus. Segundo, de nós sermos salvos. E terceiro, de sermos vitoriosos. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. A alegria do Senhor é a nossa força quando nós olhamos para isso e falamos, independente do que eu estou vivendo, eu sou filho de Deus. Independente da situação adversa, eu sou um salvo. Independente de como tudo se mostra, eu já sou mais que vencedor. Então essa é a alegria do Senhor que é a nossa força. Segundo ponto nessa alegria é o de ter. Se alegre você que está assistindo. Nós que estamos aqui devemos nos alegrar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. 2 Timóteo 1,14 diz, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha que maravilha. Quando eu e você
lembramos disso, a força do Senhor, a alegria do Senhor se torna a nossa força. Outro ponto da alegria que consiste no termos todas as bênçãos espirituais. Coloca para mim no retro aí, Romanos 8:32. Vocês estão entendendo? A alegria do Senhor é a nossa força, porque nós somos filhos, nós somos salvos, nós somos mais que vencedores. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos todas as bênçãos espirituais, ó. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E coloca também Efésios 1:3. Não esqueça que agora nós estamos na alegria de ter. Efésios 1:3. Olha que coisa maravilhosa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós olhamos para a palavra, independente da situação, da área da nossa vida que esteja aos nossos olhos um caos, nós vamos se alegrar, nós vamos ter força. Aí verdadeiramente nós podemos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. E o terceiro ponto que consiste essa alegria é o de fazer. Alegria de servir e de adorar a Deus. Salmo 100, verso 2. Coloca para mim aí, irmãozinho. Salmo 100, verso 2. Olha que maravilha. Prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres, tá? De fazer. Alegria de servir e adorar a Deus. Eu e você. Eu nessa noite eu tenho que ter alegria de estar aqui servindo ao Senhor. Pastor Jonathan servindo no louvor. Pastor Carlos servindo dentro de todo o contexto de organização. O irmão Will lá em cima servindo. Vocês aqui. Nós no momento de adoração. Isso sim faz com que a alegria do Senhor se torne a nossa força. E dentro do ponto fazer, nós temos que ter alegria de fazer parte do povo de Deus. Coloca de novo a palavra que o pastor pregou ontem. 1 Pedro 2:9. Muitas vezes tem tantas pessoas reclamando da igreja, reclamando de liderança, reclamando de tudo. Só que esquece que é o povo de Deus. Olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ontem o pastor falou super bem sobre isso. Nós devemos ter alegria de fazer, de servir, de adorar, de fazer parte do povo de Deus. Coloca para mim o Atos 2, verso 46. Olha que maravilha. Atos 2, isso. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos resumir tudo isso nessa simples conclusão que eu vou dizer. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa força em nossas vidas consiste em sermos filhos de Deus, sermos vencedores, em termos o Espírito Santo habitando em nós, em termos todas as bênçãos das regiões celestiais, e fazemos parte do povo de Deus para servi-lo e para adorá-lo. A partir de hoje, quando você for querer reclamar, você que está assistindo, nós que aqui estamos, for querer reclamar de qualquer coisa, nós devemos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força, porque nós somos filhos de Deus.
somos salvos, somos mais que vencedores. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Temos todas as bênçãos que é de Jesus, é nossa como herança. E lembrar que Deus nos separou para fazer, tanto para servir Ele, dentro do templo, como fora do templo, para adorá-lo, não somente aqui no momento do louvor, mas a nossa vida ser uma vida de adoração, e por fazer parte do povo de Deus, da geração eleita, do povo escolhido, do povo separado. Talvez nessa noite você deve estar pensando, essa palavra não tem muito a ver comigo. Essa palavra tem a ver conosco. Porque ontem Deus falou fortemente conosco sobre as pessoas, o momento do Covid está afastando as pessoas de Deus. As situações adversas, a palavra que ele falou de Mateus 11. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados, estamos cansados. E a primeira coisa que a gente quer largar é de Jesus, é de Deus, é da palavra, é da comunhão, é de buscar Deus. E nós esquecemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Jesus pagou um preço para que nós pudéssemos desfrutar dessa força que eu falei hoje. Que nós não deixemos a nossa aparência de alegria fora, mas verdadeiramente ter alegria dentro. Porque quando a gente tem alegria dentro, as situações fora não nos separam do amor de Deus. O apóstolo Paulo fala, o que nos separará do amor de Deus? Ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. O pecado pode nos separar do amor de Deus, mas Jesus já morreu, já verteu o sangue dele, para que quando nós pecamos, nós nos arrependamos e o sangue dele seja sobre a nossa vida e nós possamos prosseguir com Cristo e em Cristo para fazer a vontade dele. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de orar por vocês. Coloquem em pé, por vocês que aqui estão e por você que está assistindo aí na sua casa nessa noite. Que você possa acreditar que a alegria do Senhor é a tua força, porque você é filho. Senhor, em nome de Jesus. Neemias, Pai, ele venceu muitas coisas para fazer a obra daquele muro acontecer. E no final ali, Esdras foi fazer a leitura da palavra e o povo ali ficou tão comprimido o coração, tão arrependido, que só teve choro. Mas ali eles disseram, não, a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra para nós é a mesma, a alegria do Senhor é a nossa força. Você que está assistindo nessa noite, receba a alegria do Senhor na tua vida. Busque se fortalecer no Senhor. Busque acreditar na palavra dele, que você é filho e Deus cuida dos filhos. Que tudo aquilo que é de Jesus é seu por direito. Que você é mais que vencedor, ainda que você possa estar se sentindo um derrotado, mas é mentira do diabo, porque a palavra em Romanos 8:37 diz que eu e você somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores não pela nossa força, não pela nossa sabedoria, não pelo nosso braço, mas nós somos vencedores por causa que Jesus nos amou. Então que você, em nome de Jesus, receba força do alto, receba ânimo, receba o favor de Deus que é imerecido. A graça nós não merecemos, mas o Pai faz questão de nos abençoar com ela. E que nós, Pai querido, em nome de Jesus, possamos sim levantar em todas as manhãs e dizer, a alegria do Senhor é a minha força, porque eu sou teu filho, porque eu sou mais que vencedor, porque eu sou salvo, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é a minha herança, e eu tenho alegria, Senhor, de te servir com a minha vida, em te adorar. Eu tenho alegria de fazer parte do povo de Deus, que congrega, Senhor, ali na IEQ São Jorge. Eu não sei, talvez você congregue em algum outro lugar, ou talvez nem congregue, então sinta-se convidado a estar congregando conosco, aqui na Rua Conchas 379, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que a graça do amado Pai